Que a paz do Senhor esteja em vossos corações, amém? É motivo de alegria de nós estarmos mais uma vez nesta tribuna para falar um pouco do amor do Senhor. Bem tenso, irmãos. Hoje é um dia que eu estou muito tenso e Deus nos surpreende assim de uma forma espetacular. Então, se eu chorar aqui hoje é porque eu sou chorão, tá? Pareço durão, mas eu sou chorão. Choro que nem Jeremias, né? E louvado seja Deus pela nossa vida. Louvado seja Deus porque Ele nos concede esta graça de estarmos aqui. E eu quero convidar você nesta tarde para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E nada mais justo para mim hoje do que eu falar sobre cura e restauração. Então eu coloquei um tema na minha mensagem que vai falar sobre cura. E eu convido você a abrir a Bíblia em Salmo de número 3, 103, irmãos, perdão, 103. Nós vamos estar lendo só os primeiros 3 versículos. Aliás, no Salmo não é versículo, irmãos. No Salmo, nós que nos habituamos a falar versículos em Salmo, mas Salmo não é versículo. Essa pregação, uma certa feita, um pastor que nem está mais nesta terra, irmão, ele fez uma pregação sobre o Salmo 103, e o versículo 3, ele me chamou bastante atenção, e é o que eu quero falar com você nesta noite, desse salmo maravilhoso. Todo o Salmo 103, ele é maravilhoso. E o que eu vejo assim, dentro da palavra de Deus, que se nós nos firmar na palavra de Deus, se nós entender o que a palavra de Deus tem para nós, nós alcançamos aquilo que Deus tem para nós, porque Ele é o único que garante para mim e para você que nunca Ele vai te abandonar. Ele é o único que garante para você que Ele nunca vai te deixar só. Olha que interessante, a Bíblia diz que pode a mãe, o pai, abandonar um filho, mas jamais Ele vai te abandonar. Então, quando Ele diz jamais Ele vai te abandonar, Ele está dando a certeza que você nunca vai ficar só. Nunca, jamais. Alguém de vocês já pensou, ou até já falou, eu estou sozinho? Precisa levantar a mão. Alguém de vocês já pensou, eu vou passar sozinho o final de semana, eu vou ficar sozinho o final de ano, todo mundo viajou, eu vou ficar sozinho. Você está mentindo para você mesmo, porque se você está com Jesus, você tem tudo. Né? Olha que interessante, ele diz, eu nunca vou te abandonar. E esse salmo, quando eu falei que esse pastor que já partiu, pregou esse Salmo 103, não era uma época muito boa da minha vida, mas eu aprendi muito com esse salmo. E eu quero ler até o 3, que diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Só o início aqui, irmãos, já começa, né, entra aqui forte na nossa vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de mim, não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Curva as vossas cabeças por um momento. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento tão precioso. Momento a qual o Senhor separou, o Senhor no céu para nós, da igreja, da comunidade, para hoje. Para nós juntos, Deus, ouvir a Tua palavra e aprender a Tua palavra. No início do culto desta tarde, quando o Senhor aqui já estava, o Senhor falou na oração inicial que nada pode nos separar do Seu amor. E aqui nós estamos, ó Deus querido, dando certo, Jesus querido, que o Senhor está aqui e que nesta noite milagres vão acontecer neste lugar.
Você crê nisso? Eu quero fazer uma pergunta para você direta e objetiva. Tem alguém aqui nesta noite que está sofrendo com algum tipo de enfermidade? Ninguém? Ó, uma aqui, ó. 2, 3, 4. Olha quantas pessoas. Pois saiba que quando você sair daqui hoje, você vai sair daqui curado. É só você abrir o teu coração. Porque este salmo aqui, ele está dizendo já no início, aqui ele está dizendo que ele sara todas as suas enfermidades. Todas. Não é só o pé que nem a irmã testemunhou aqui, não. É todas as suas enfermidades. Profeta Jeremias, ele diz: clame a mim e eu te responderei. Clame a mim e eu te responderei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a bocão mesmo e clamar ao Senhor. Mas como que eu faço isso? Todo mundo vai ver eu abrir minha boca e clamar ao Senhor. Abra a boca do seu coração. Entra no seu quarto, fecha a porta, como diz a palavra de Deus. E ali dentro do teu quarto você pode berrar, pode espernear na presença de Deus, que com certeza Ele vai te ouvir e Ele vai curar as tuas enfermidades. Tenha certeza disso, irmãos. Uma coisa, né, eu tenho aprendido nesses últimos tempos. É você crer naquilo que você coloca na presença de Deus. Pedir para o Senhor aumentar a sua fé e deixar Deus trabalhar. É algo que nós temos, irmãos, que colocar em prática, é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quando nós queremos dar uma mãozinha para Deus, eu vou dar uma mãozinha para Deus aqui, porque acho que Deus está muito ocupado lá com a igreja A, com a igreja B, com fulano A, com fulano B, né? Eu tenho que dar uma mãozinha aqui para ele lembrar. Deus não vai operar. Deus não vai operar. Nós temos que aprender a descansar nos braços do Pai e tudo entregar aos braços do Pai. Alguns de vocês, irmãos, acompanharam. Quero fazer outra pergunta aqui agora. Quem é daqui que está na torre de oração? Em alguma torre de oração? Nós temos várias. 100%, pastor. Aqui pelo menos 100%, e mais os jovens lá embaixo. Aquela torre de oração nasceu, irmãos, não ali só para bonito. E ali naquela torre de oração nós temos visto pessoas clamando e Deus respondendo. Pessoas clamando e Deus respondendo. Eu sou prova real disso, irmãos. Em meados do ano passado, não me lembro que data que foi, nós começamos uma batalha. Aí no início eu mandava para a pastora Franciele e falava: não fala quem é a pastora Franciele. Não é isso que eu falava para ela? Não fala. Só fala que nós entramos numa batalha, alguém entrou numa batalha, e a igreja foi para oração. Amém ou não amém? A igreja foi para oração junto comigo, não foi? E eu tenho visto isto. Essa noite, acho que era meia-noite e pouco, quando eu entrei na torre de oração, eu vi que tinha gente ali orando. Aí, algo bonito, irmãos, que aconteceu foi sexta-feira de manhã. Algo assim que pastor José, quando eu entrei na torre de oração, que eu terminei de colocar orando, pastor José entrou junto comigo. Eu falei: Jesus, que maravilha, 3h08 da manhã. Eu não estou contando isso, irmãos, para me engrandecer, não, irmãos. Não é fácil levantar 3h da manhã. Não é fácil levantar 5h da manhã. Mas Deus está te esperando para você falar com Ele. E alguém falou para mim, não sei se foi ontem ou hoje, que a melhor hora de você buscar a Deus é de madrugada. De madrugada você entrar na presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor. E eu estava falando para eles lá em casa ontem. Nós fez um momento de adoração lá em casa ontem. Que não tem coisa melhor, é você ver Deus respondendo a tua oração. Não tem coisa melhor, é você ouvir a voz do Senhor. E eu quero dizer para você que ergueu a mãozinha aqui nesta noite, que está com alguma enfermidade. Creia e deixa Deus operar. Se você crer, até o final do culto você vai sair daqui curado. Deus tem milagre para a tua vida hoje. Deus fez milagre na minha casa. Durante esse um ano Deus fez milagre.
é momento, irmãos, de nós abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu estou aqui e eu preciso desse milagre. Então esse Salmo 103, todo ele você pode ler na tua casa. Mas quando ele diz todas as enfermidades, é todas as enfermidades. Não é uma nem duas, é todas. E esses dias eu falei, não sei para quem, que falou: essa minha diabetes, foi lá no trabalho. Eu falei: tua? Mas então se é tua, você tem que ficar com ela e tem que morrer com ela. Você nasceu com diabetes? Não. Deus fez você com diabetes? Não. Deus fez você a imagem e a semelhança dele. Se você é a imagem e a semelhança de Deus, você é perfeito. Deus é perfeito ou não é perfeito? E assim eu falava para essa pessoa, irmãos: Deus cura e cura mesmo. Isaías 33, verso 24. Eu não vou me esticar muito, irmãos, na mensagem, porque eu quero orar com você nesta noite. E esse texto diz assim, nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-lhe-á a sua iniquidade. Se Deus está falando que nenhum povo habita nela vai permanecer doente, nós não vamos permanecer doentes. A cura vem sobre a nossa vida. Basta eu ter fé e crer. Êxodo, capítulo 15, verso 26. Se você quiser me acompanhar. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e der ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, ou seja, todos os seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Há uma regra aqui para nós. Eu falava na terça-feira com a pastora Francélia ali alguma coisa sobre a respeito da perfeição de Deus. Se vocês for ler a história do início, vocês verem a perfeição de Deus. Deus era tão detalhista, irmãos, que Ele cuidou de tudo e passou todas as regras para que o povo fizesse o templo, a construção. Deus da arca, as cortinas, está lá, né, no início da Bíblia. Se você for ler a história de Moisés, você vai ver como que Deus trabalhava. Deus mudou? Deus continua o mesmo. Ele é detalhista na nossa vida. Ele é detalhista. Ele é muito detalhista, mas nós temos que obedecer Ele. Aí, nenhuma enfermidade vai chegar sobre nós. Nenhum tipo de enfermidade. Ela pode até passar na tua porta. Né, como esses que levantaram as mãos, na minha porta também já passou enfermidade. Na minha vida também já passou enfermidade. E daí ele continua dizendo: das que eu enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, quando a palavra de Deus fala assim, é aquelas pragas, aquelas doençaiadas toda lá do Egito lá, que vinha todo aquele povo rebelde lá, ele está dizendo que nenhuma dessas vai atingir aquele que crê, aquele que anda conforme a tua palavra. E em Deuteronômio 7,15, o Senhor diz assim, que Ele vai afastar de ti, vai se afastar, vai ficar bem longe de ti, todo tipo de enfermidade. Por que eu estou falando que eu quero falar de cura nesta noite? Porque Deus é o Deus da cura. Hoje pela manhã eu levantei, liguei a televisão num canal e estava passando uma mensagem sobre a respeito da cura. O que é eu receber a cura do Senhor? É eu deixar o Senhor trabalhar na minha vida e entregar a minha vida a Ele. De repente eu quero a cura do Senhor, mas eu não entreguei a minha vida ao Senhor. De repente eu quero, né, que o Senhor faça um monte de coisa para mim, que eu seja muito abençoado, que eu seja, né, próspero nesta terra, mas eu não quero me entregar ao Senhor. Eu quero dizer para vocês, irmãos, na sexta-feira, nós estávamos num culto de ação de graça, e o pastor, ele estava falando sobre a entrega, pastor João. Ele falava entrega. O que é entregar? Qual é a melhor oferta que nós devemos entregar para o Senhor? E aquilo me chamou bastante atenção, porque muitas vezes no momento da oferta, nós queremos entregar a melhor oferta em dinheiro.
E aí ele citou o texto de Maria, onde ela derramava o melhor perfume sobre os pés de Jesus. Ela não tinha nada, o que ela tinha de melhor era aquilo ali. E ela ofereceu ao Senhor Jesus. E eu e você, o que nós temos oferecido para o Senhor Jesus? O que nós temos oferecido ao Senhor Jesus? Então, irmão, se nós queremos receber algo do Senhor, nós temos que nos entregar a Ele. E eu quero desde já fazer esse convite para você. Se entregue a Ele. E ontem nós fizemos um momento lá em casa de adoração, onde o Diego, meu filho, falou sobre isso. Nós não estamos falando aqui sobre placa de igreja, não. Porque estava uma grande parte dos meus irmãos lá. Mas nós estamos falando do Deus da cura, aquele que cura, aquele que restaura. É esse Deus que nós pregamos. Ou diferente, irmãos, eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho que largar disso, porque eu tenho que largar daquilo, tenho aquele pecadinho meu de estimação que eu não posso largar. Esqueça isso, irmãos. Jesus está vindo. Jesus está às portas, irmãos, quanto menos nós esperar. Também falei sobre isso ontem. Havia 9 pessoas numa roda de oração, orando, buscando a presença do Senhor. De repente, pum! Não viram a explosão lá na fábrica de bomba lá, de dinamite lá? A delegada que estava fazendo a entrevista, ela se emocionou quando ela falou, a última imagem que nós temos dos funcionários entrando para trabalhar, 9 pessoas, tinha um lá, que reunia aquele povo para orar, para começar a trabalhar. Eles nem viram, e ali chegou a morte para eles. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Pode acontecer a morte chegar para mim, para você aqui agora, eu posso estar aqui, a morte chegar aqui e me levar e PT saudação, como diz o pastor. Então nós temos que estar preparados. Muitos irmãos não têm a oportunidade, não têm o tempo de pedir perdão a Deus dos seus pecados. Tiago fala que nós devemos pedir perdão, chamar o irmão, confessar os nossos pecados a ele para que ele venha orar, que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Isaías 59, 1 e 2 é o versículo assim que eu amo de paixão. Ele diz que o que nos separa de Deus é o nosso pecado. Não tem como eu chegar na presença do Senhor se eu tiver com pecado. Então, se eu quero ser curado, eu tenho que confessar os meus pecados ao Senhor. Confessar, irmãos, é algo tão bom de você chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe, eu pequei. Nós vemos Salmo 51, onde Davi se joga aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Não é feio você pedir perdão, irmãos. Não é feio. Sabe, irmãos, quando eu falei que eu pareço durão, mas eu sou chorão. Quando eu entro na presença do Senhor, irmãos, eu fecho a porta do meu quarto. É eu e o Senhor ali. Quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, ela nos confronta. Nós falávamos ontem lá em casa, irmão. Quem lembra da minha irmã aqui que eu pedi oração aqui, que ela ia... Tem pessoas que lembram da minha irmã aqui. Estava caminhando, de repente, puf. Acharam pessoas estranhas, levaram para o hospital, até chegar até nós, foi uma correria. Quem lembra do meu irmão aqui, que agora, recente, foi atropelado na BR? Do nada, até hoje ele não sabe, irmãos. Até hoje ele não sabe, ele só sabe que a moto bateu nele. Está lá ainda, com o lado da cabeça amortecido, que ontem conversei com ele. Por sinal, ele estava lá em casa ontem à noite. Clavícula quebrada, esse osso aqui ainda está quebrado. E se ele parte esse horário, essa hora? Não ia ter tempo de pedir perdão. Agora eu e você que estamos aqui hoje respirando. O salmista diz no Salmo 150, que enquanto nós tiver fôlego, nós temos que louvar ao Senhor. Então nós que estamos aqui hoje, nós estamos tendo a oportunidade de, se nós queremos a cura, é pedir perdão ao Senhor e ouvir a voz do Senhor e deixar que Ele seja o primeiro em nossas vidas. Isaías 53, versículo 5, é conhecidíssimo demais esse versículo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas tuas pisaduras, você foi sarado, você está curado. Talvez essa doença esteja só dentro do teu coração, porque Ele já te curou. Agora basta você crer. Tiago 5,16, que eu falei para vocês, ele diz para confessar os vossos pecados e orai um pelos outros. O apóstolo Tiago, ele diz isso, para que você seja curado, para que eu e você seja curado. Confessa, confessa. A igreja evangélica, todos sabem que não tem aquele hábito de chamar ir lá no confessionário com o padre e o padre passar aquela ladainha para você. Ah, irmão, você vai, filho, ele fala filho, você vai rezar 10 Ave Maria, 30 Creme dos Padres, 300 Salve Rainha e você está salvo. Nós não temos, irmãos, não precisa disso. Nós chegamos para o Senhor e confessamos para o Senhor. Confesse ao Senhor. Eu quero convidar um varão valoroso aí para vir aqui na frente comigo. Afastar um pouco esse púlpito aqui. Eu vou pedir para eles baixar essa luz. O milagre do Senhor, o que o Senhor faz na nossa vida, eu quero estar mostrando para você nessa tela. Eu vou mostrar para você nessa tela, eu quero que você fique bem atento. Como Deus, você crê que Deus opera milagre? Fique atento no que a Jéssica vai colocar lá para nós. Você faz parte disso, viu? Olha que lindo aí, ó. Tá vendo isso aí? Esse é meu filho Diego e a minha nora Tainá. A minha xaropinha, para vocês saberem que eu chamo ela de xaropinha, tá? Pode passar a próxima. Isso aqui, irmãos, foi quando nós começamos a batalha. Isso aqui é o Diego, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é 2 exames do Diego. Primeiro exame e segundo exame. Primeiro exame lá em cima. Tudo que vocês estão vendo pretinho ali, estão conseguindo ver? Amém? Tudo que vocês estão vendo pretinho ali é câncer. Será que tinha pouco câncer o homem? Deus opera milagre ou não opera milagre? Esse aqui é o segundo exame, depois que nós começamos a orar. Você está junto comigo? Não. Quase limpo, né? Quase limpo, irmãos. Olha que coisa mais linda. O primeiro exame, eu não me lembro qual que é a distância de meses aqui. Não me lembro qual que é a distância de meses. Mas aqui, irmãos, lá em cima, quando ele começou o tratamento, quando nós começamos a chorar aqui na comunidade. Quando nós soubemos essa notícia aqui, irmãos, a mãe quase teve um infarto. A mãe quase morreu. Quase que foi antes de todo mundo, porque a mãe, a dor é maior. O Mateus correu me chamar e falou, pai, corre atender a mãe, porque a mãe está passando mal. Passe a próxima. Acho que está dando um chute lá ou não? Aqui o Diego, já fazendo a quimioterapia. Meia boca, né, irmãos, aqui tá para ver, né? Tá bonitão ainda, né? Passe a próxima. Tainá toda sorridente. Aqui, ó, quimioterapia. Olhem a situação. Olha aqui, irmãos, o que um câncer faz na vida de uma pessoa. Olhe lá o queixo do homem. Olha os braços. Mas Deus estava no controle, porque Ele nunca deixou, principalmente a Tainá sozinha. Porque a que mais chorava era ela. Ela e a mãe. Passe a próxima. Essa aqui, irmãos, quando nós recebemos essa foto, a gente correu para lá. Era uma sexta-feira. Olha o estado, irmãos. Para um pai
E para uma mãe ver um filho com um diagnóstico daquele lá, nesta situação, praticamente desmaiado ali naquele sofá. Passe a próxima. Estão vendo? No hospital já, aqui se preparando para as químio. Passe a próxima. Essa acho que você já passou ou não passou? Aqui. Aquela aí, ó. Aqui lá e essa aqui hoje. Tá bonitão, né? Parece um... Mas ainda sou mais bonito que ele. Olha lá, ó. Parece um ator de filme, né? Lá, passe a próxima. Aqui, irmãos. Essa aqui é de sexta-feira. Nós não estávamos aqui sexta-feira na oração, porque eu tinha combinado com o pastor José e a pastora Franciele que a gente ia estar com eles lá. Que estava uma festa maravilhosa lá. Aí essa equipe é os enfermeiros. Agora acho que é o vídeo, né? É o vídeo? Agora veja o vídeo. Ah, não, aqui tem essa aqui ainda. Olha a pinta do homem. Olha só. Mas eu ainda continuo, mesmo sem óculos, irmãos, eu continuo mais bonito que ele. Mesmo sem óculos. E sem terno também. Mas olha a pinta do homem. Aqui curado, irmãos. Aqui curado, aqui não tem mais mancha. Passe o vídeo. Não? Você pode aplaudir Jesus? Toda a equipe. Glória Toda a a Deus. equipe. Essa menina, Tainá, chorou muito, irmãos. Junto com a mãe. Né? A mãe chorou, pai chorou. Eu creio que a igreja chorou comigo em oração. Irmãos, o milagre está aí. Deus cura câncer. Não tem enfermidade, irmãos, na vida do ser humano, que Deus não cure. Deus cura. Basta você abrir o teu coração. Tinha mais, mas eu cortei por causa do nosso tempo. Porque eu quero orar com você. Eles vão estar soltando um hino lá para nós. Eu vou convidar você a ficar com os teus olhos fechados. Pode deixar a luz aqui baixa. Pode deixar a luz aqui baixa. Você vai se colocar em pé. Você coloca em pé, eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Se você está enfermo e for possível, você colocar as mãos na sua enfermidade, você coloca. Se não for possível você colocar a mão, coloque a mão no seu coração. Eu quero em nome de Jesus, este mesmo Deus que curou meu filho, esse mesmo Deus que curou a minha irmã, esse mesmo Deus que salvou meu irmão, Ele está aqui, Ele vai curar você nesta noite. Mas não depende só de mim, depende de você. Por isso eu convido você, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, fique com os teus olhos fechados. Se desligue do ambiente. Se desligue do ambiente. Eu quero que você se desligue do ambiente.